Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a essa aula. Hoje a gente vai aprender a fazer a nossa bolsa Serena. Ela tem esse nome justamente inspirada em uma sereia, por causa desse desenho aqui do ponto dela, que lembra, né, muito bem uma cauda de sereia. Essa bolsa aqui tá uma graça, gente. Eu fiz duas versões. A que a gente vai fazer é essa aqui. E a princípio o material que eu estou propondo para ela é o fio antúrio nessa parte aqui da base, onde a gente vai fazer um cestinho em ponto baixo centrado. Inclusive a minha ideia com esse vídeo, com esse projeto, é ensinar o ponto baixo centrado de uma forma mais fácil, tá? Lembrando que eu detestava esse ponto, era uma coisa que eu passava longe. Então aqui eu estou ensinando pela minha visão como fazer o ponto baixo centrado de uma forma mais didática, inclusive também o fechamento invisível de carreiras, tá? Só de curiosidade, a nossa troca de carreiras está sendo feita bem aqui na frente da bolsa, tá? E não tá dando para perceber. Bom, então depois disso a gente vai fazer aqui a parte do corpo da bolsa, e para fazer o corpo da bolsa eu estou utilizando aqui o barbante. Esse aqui é o fio Atelier da Pinguim. Na receita, no vídeo original eu acabei fazendo com barroco, mas vocês podem ver que é a mesma coisa, tá? Os fios são iguais. Lembrando que quem é da comunidade Coriponto tem 10% para comprar os materiais na Vanessa Maio, que foi onde a gente utilizou esse fio aqui, Antúrio. Na Pinguim também, para comprar o fio Atelier, você tem desconto utilizando o nosso cupom. E para comprar as suas etiquetas, alças e acessórios em couro legítimo, com o Elias Couros, tá? Todos eles dão desconto pra gente, isso é muito bacana. E aqui também o forro, gente, a gente utilizou o tecido de cetim, tá? Eu tô com enchimento aqui, não reparem. Então deu esse efeito aqui super brilhoso, tanto do lado de dentro como do lado de fora. A gente já tem vídeo de forro desse modelo de bolsa, que é a nossa bolsa Labelle, tá? Você pode assistir aquele vídeo para aprender a colocar o forro. Porém, eu vou dar a dica aqui de como eu fiz para ficar o lado brilhoso do cetim, tanto do lado de dentro como do lado de fora, tá? Teve um truquezinho aqui que eu utilizei, mas eu vou passar. Não sei se vai ser nesse vídeo ou se eu vou fazer outro vídeo também. E essa aqui é a versão em rosa. Olha só que maravilhosa que ficou. A gente também utilizou o fio Antúrio de 5mm aqui na base e o fio Atelier no corpo dela. Bom, antes de começar a nossa aula, eu vou tirar a medida dela e ela tá com aproximadamente 16 centímetros de largura, e de altura, se a gente dá uma esticadinha nela aqui, ó, ela tá com aproximadamente 23 centímetros, tá? Então vamos para a nossa aula agora. A gente vai começar a fazer a nossa bolsa agora. A gente vai começar essa bolsa, deixa eu explicar primeiro como ela vai ser. A gente vai fazer uma base circular, toda em ponto centrado, utilizando esse fio Antúrio de 5mm da Vanessa Maio, na cor verde lima, tá? Você pode utilizar outro fio se quiser para fazer esse cestinho por onde a gente vai começar. Pode ser feito com fio náutico, tanto fios mais finos como fios mais grossos também, tá? A gente vai fazer com o fio de 5mm. Se você usar um fio mais fino, você faz a base um pouquinho maior, tá? E da forma contrária também, se você usar um fio mais grosso, pode fazer ela um pouquinho menor. Mas eu vou te passando as medidas para você poder fazer algo aproximado se você fizer alguma alteração, tá? Depois da gente fazer esse cestinho aqui, que é bem legal, que inclusive pode ser usado como um cesto, tá? A gente vai fazer depois a parte de cima, né, na segunda parte da bolsa, com esse fio aqui mais fino, que é um barbante. Esse aqui é o fio barroco na cor verde, porque eu tenho essa cor e eu quero usar. Mas você pode trabalhar principalmente com fio Atelier da Pinguim, com barbante comum também, até com o fio Antúrio de 2mm que a Vanessa Maio lançou recentemente. Então você pode trabalhar aí com o fio que quiser. A ideia aqui é que a gente faça um cestinho, né, primeiro, como se fosse um cesto de palha, sabe? E depois a parte de cima com um fio mais fino, um fio mais maleável, para dar essa diferença na bolsa. Todo esse cesto vai ser em ponto baixo centrado. Só um detalhe, né, para eu revelar para vocês. Eu detestava fazer esse tipo de ponto, tá? Eu tinha bastante dificuldade, não gostava. E também aqui a gente vai fazer aquela subida invisível de carreiras.
Quando a gente emenda a carreira de uma forma que não dá para perceber. Eu também não gostava de fazer isso, tá? Só que recentemente eu venho aprendendo, porque eu venho percebendo como é importante a gente adicionar isso no nosso trabalho para trazer mais acabamento e mais qualidade, né? Então eu falei, eu vou ensinar na comunidade a fazer pela minha visão, pela visão de alguém que não gostava de fazer, pela visão de alguém que não curtia fazer esse tipo de trabalho. Então dessa forma eu vou poder ensinar melhor para vocês isso de uma vez por todas, tá? Porque geralmente os professores, quando eles ensinam ponto baixo centrado, eles já deduzem que a pessoa sabe fazer muito bem, tá? Então eles não ficam mostrando como é que faz, por onde pega. Então aqui eu vou te dar algumas dicas de alguém que está aprendendo isso agora. Eu acho que vai ser bem legal isso, vai ser bem interessante. Bom, vamos começar. Para fazer a nossa base, né, em ponto baixo centrado, a gente vai começar fazendo o anel mágico. Como é o anel mágico? Eu pego aqui os meus 2 dedos, né, com a minha palma da mão aqui aberta, voltada para mim. Então, ó, eu passo esse fio aqui por cima dos meus 2 dedos, ó, eu vou dar 2 voltas nele, ok? Tá até sobrando muito fio aqui, pode deixar sobrar só um pouquinho aqui embaixo. Dessa forma aqui, eu vou pegar a minha agulha. A agulha é uma coisa muito importante também, tá? Falando em agulha. Essa agulha, ela é uma agulha de 4,5. Ela não é uma agulha grande, não é aconselhável para esse tipo de fio. Normalmente eu usaria essa aqui, que é de 5,5, tá? Porém, para fazer o ponto baixo centrado, eu acho sempre legal você pegar uma agulha menor e uma agulha que tenha a cabeça aqui, ó, mais fininha, tá? Tem agulhas que tem essa cabeça aqui mais arredondada. Eu acho que já é um pouco complicado porque você tem que acertar bem no meinho do ponto para buscar o fio. Então essa agulha aqui ela vai ser perfeita. A ideia é você ir trocando com as agulhas que você tem, vai testando com uma, com outra. Eu só acho que para mim uma agulha como essa aqui seria mais difícil para eu poder colocar no meio do ponto, tá? Eu adoro usar esse tipo de fio com a agulha mais grossa. Aqui eu vou usar uma agulha mais fina. Já é a primeira dica, tá, gente? O ideal é que a agulha pegue o fio completamente, tá? Se você pegar a agulha aqui, ó, o fio tem que vir todo nela. Se isso acontecer, é porque tá bom. Bom, então vamos lá. Passei aqui o meu fio 2 vezes pelos meus dedos. Então agora eu vou pegar essa agulha e vou passar ela por baixo desse primeiro fio que formou aqui, ó. E vou pegar o fio de baixo. Dessa forma aqui, ó. Vou puxar ele pra fora. Aqui, ó, eu dou uma voltinha, tá? Deu uma torcida, tá vendo? E vou pegar agora o meu fio maior, que é o fio que tá ligado ao novelo ali, tá? Aqui tá a sobrinha, tá vendo? Pego esse fio e puxo ele por dentro desse espaço que formou aqui. Esse aqui é o meu primeiro ponto, gente. O meu anel mágico tá formado. Você pode ver, ó, que ele tá abrindo e fechando, tá? Não aperta esse primeiro ponto, por favor. Não deixa ele ficar apertado, não deixa nenhum ponto aqui ficar apertado. Você vai ver que vai ficar mais fácil para você fazer o ponto baixo centrado se os seus pontos estiverem bem soltinhos, tá? A gente vai precisar depois passar a agulha por dentro desse espaço aqui, tá? Então por isso que não é legal você apertar muito, deixa ele bem soltinho aqui. Agora, a gente vai fazer aqui nesse anel mágico 6 pontos baixos. A gente já tem o primeiro ponto feito, eu vou contar ele como ponto. Então a gente vai fazer aqui mais 5 pontos. Ó, pego o fio aqui atrás. Tá vendo que eu deixo bastante espaço aqui no fio, né? Puxo ele. E aí depois disso, eu dou uma puxadinha aqui para ajustar o fio, tá? Vamos fazendo aqui esses pontos. Prontinho, fiz aqui os meus pontos. Eu vou contar aqui para vocês verem, ó. Eu vou contar aqui pela parte de cima dos pontos, ó. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Com esse ponto inicial que a gente fez aqui, que ele tá sem a parte de cima, tá sem a cabeça do ponto, a gente tem 6 pontos, tá? Aqui conta como um ponto. Então, agora que a gente fez esses 6 pontos, a gente pode puxar aqui, ó, o nosso fio aqui, a nossa sobra. Então, a gente vai fechar o nosso anel mágico.
ok? A gente vai sempre dando uma ajustadinha aqui, para esses pontos se distribuírem de uma forma melhor. Então agora a gente vai fazer a nossa subida de carreira invisível, tá? Essa parte aqui do fio que sobrou eu vou passar aqui para baixo. Então, esse fio aqui onde estava a minha agulha, eu vou soltar ele, tá? Eu vou alongar ele, porque ele vai passar agora aqui dentro desse espacinho para a gente poder fechar a nossa carreira. Então eu pego a minha agulha e eu coloco aqui atrás desse ponto, tá? De trás para frente, lembrando que essa é a parte da frente dos pontos. A parte de trás dos pontos, ó, ela vai ter aqui esses fios aqui no sentido contrário, tá vendo? Então a gente vai pegar esses fios aqui e vai passar ele para dentro desse próximo ponto que formou aqui, ó. Então a gente vem e puxa ele, tá? Então aqui você pode ver que a gente está imitando o movimento desses pontos, tá vendo? Que eles fazem esse desenho aqui, ó. Então aqui ele tá passando por aqui também igual. Isso vai fazer com que fique invisível essa parte, tá? Agora a gente pode aqui, ó, colocar a agulha embaixo desses fios, tá? Bem aqui, ó. Eu não tô passando por dentro de nenhum ponto aqui, tá? Eu tô só colocando aqui embaixo dos fios. Lembra que aqui no começo, quando a gente fez... Deixa eu desfazer aqui. Lembra que aqui no começo, quando a gente fez aqui um ponto no início? Esse ponto, ele tá aqui, ó. Ele tá contando como ponto, tá? Porque agora que eu vou fechar ele, que eu vou formar aqui como se fosse um ponto falso. Tá vendo aqui, ó? Esse fiozinho que ficou aqui atravessado, esse aqui, ó, onde eu tô colocando meu dedo aqui, ó. A gente vai passar a agulha por dentro dele, para poder pegar o ponto. Por isso que eu falei para vocês não apertarem esse primeiro ponto. Ó, eu vou fazer de novo aqui, ó. Vou passar esse fio aqui para dentro. Vou ajeitar aqui. Então agora eu vou passar a agulha por baixo desses fios. E como eu falei, tá vendo que eu falei que eu iria passar aqui por dentro desse fio? Ó, eu vou passar ele aqui. Talvez seja um pouquinho difícil, tá? Porque eu acabei apertando ele, embora eu falei para vocês não apertarem. Eu tenho esse hábito, infelizmente. Ó, a gente coloca o dedo aqui atrás desse ponto. Ó. Então a gente dá uma rodadinha aqui para forçar a agulha para passar. O bom desse fio antúrio é que ele tem uma certa elasticidade, tá? Então ele facilita nessas horas. Ó, agora que a gente passou por dentro desse fio que estava atravessadinho ali, a gente vai colocar ele por dentro desse pontinho aqui que a gente puxou, tá? Ó, vai ficar desse jeito. Agora a gente vai pegar o fio do nosso novelo, né? E a gente vai dar uma puxada aqui para ajustar. Ó, vocês vão ver como esse fio aqui ele vai se mover, ó. Tá vendo? Ó, ele tá puxando aqui e tá puxando o fio que tava aqui do ponto, ó. A gente puxa ele bem para ajustar, pode puxar mesmo. Então agora a gente vai puxar todos esses fios pro lado de fora, tá? Aqui quando ficar difícil para puxar, pode dar uma rodadinha assim na agulha, tá? Aqui é legal a gente puxar esse fio para dar uma altura para esse ponto, tá? Não deixa ficar muito apertado, até porque o fio antúrio ele é elástico, tá? Se você ficar apertando muito, ele vai ficar com aspecto feio. Então, ó, ficou aqui, ó. O ponto tá aqui, ó. Tá a altura do ponto, tá? Então a gente vai vir aqui e puxar o fio. Pronto, dá uma ajustadinha. Vai sempre colocando seu dedo, vai sempre apertando para ver. Se você achar que tá muito largo ou que tá muito apertado, desfaz, faz de novo, tá? Não tem problema. Então aqui ficou o meu primeiro ponto da carreira formado, tá vendo como ficou invisível? Ó, não dá para perceber aqui onde foi que terminou e onde foi que começou. Agora, nessa segunda carreira, a gente vai fazer 2 pontos ou um aumento, tá? A gente vai fazer um aumento em cada um dos espaços. A primeira carreira a gente tinha 6 pontos no anel mágico. Agora a gente vai ter 12 pontos no final dessa carreira, porque a gente vai duplicar os pontos. Então vamos lá, fazer 2 pontos. Aqui a gente já tem o primeiro ponto. Agora a gente vai fazer o segundo ponto. Então, ó, a gente vai passar a agulha no mesmo espaço, tá?
Aqui talvez seja um pouco difícil no começo para achar esses pontos, mas a gente vai puxar. Tá um pouco apertadinho ainda esse começo, normal. Então aqui a gente vai fazer o segundo ponto. Pronto. Ó, a gente vai sempre abrindo esse ponto para ele ficar o formato do Vzinho bonitinho, tá? Ele forma um V, ó. Um ponto aqui, aliás, um fio aqui e um fio aqui. É como se fosse um Vzinho. Então aqui a gente tem 2 pontos nesse primeiro espaço, ó. Tá vendo que esse ponto aqui ele não formou cabeça, só tem uma cabeça aqui em cima? Quando a gente terminar a carreira, a gente vai chegar aqui e vai fechar a cabeça nesse ponto. Então ela depois vai ser formada, tá? Tá tudo certo aqui, ó. 2 pontos. Vamos fazendo isso nos próximos pontos. Agora, eu tenho que achar o próximo ponto, ó. Tá vendo que eu tenho aqui a cabeça aqui, ó. Esse Vzinho aqui em cima, que tá formando aqui, é a parte de cima do ponto. E aqui é a parte de baixo do ponto, tá? A gente vai colocar a agulha no centro do ponto. Normalmente no ponto baixo a gente coloca aqui, na parte de cima. Então agora a gente vai colocar bem aqui no meinho do ponto, tá? Como é que eu vou saber quando é o meio do ponto? A gente coloca o dedo aqui atrás dele, para ficar mais fácil da gente encontrar aqui, ó. Na hora que a agulha encostar, a gente vai sentir, tá? Então a gente sempre tem que colocar o dedo atrás do ponto e dar uma rodadinha. Aí você vai sentir, na hora que a agulha bater aqui no seu dedo, você vai perceber. Aonde que a agulha tem que sair? Tá vendo que aqui na parte de trás do ponto tem esse fio que fica aqui atravessado? A agulha tem que passar bem embaixo dele, assim como tá acontecendo aqui. Tá vendo que o fio tá aqui em cima e a agulha tá embaixo? Então é isso, a gente coloca no centro do ponto, a agulha sai aqui atrás. Então a gente pode pegar o nosso fio, sempre soltinho, tá, gente? Sem apertar, ó. Dá bastante altura pro fio. Pega o fio aqui atrás e completa o ponto. Geralmente deixo o ponto bem solto e no final eu dou uma apertada aqui, ó, pra ajustar. E aí eu vou controlando se eu quero que ele fique mais alto ou mais baixo, tá? Fiz aqui outro ponto. Vou fazer agora o segundo ponto no mesmo lugar. Pega o fio, deixa alto, tá? Puxa e completa esse ponto. Então aí depois você vem e ajusta. Olha como tá ficando bonitinho, tá vendo? Então os meus pontos eles estão aqui bem centralizados. Agora o que eu posso falar pra vocês? O jeito de segurar a agulha. Eu tenho o costume de segurar a agulha assim, tá? Que nem uma caneta. Você pode fazer assim também, tá? Você vem aqui no próximo ponto e pega. Quando você faz o ponto baixo centrado, é mais fácil às vezes, tá? Cada um vai depender a forma de fazer. Você segurar a agulha desse jeito aqui. Porque aqui você consegue ter uma força maior e um controle maior na hora de puxar os teus pontos. Mas às vezes eu alterno, tá, gente? Às vezes eu me pego fazendo assim, às vezes eu me pego fazendo assim. Mas é legal você testar das duas formas, qual que é melhor pra você, tá bom? Vamos pegar aqui o próximo ponto, ó. Pontinho aqui de cima, pontinho aqui de baixo. Pega aqui, coloca a agulha dentro. Ó, coloquei o dedo aqui atrás, senti a agulha pegar no meu dedo. Vi que tá aqui passando embaixo desse fio. Então, tudo ok. Pode continuar. Aqui também, gente, quando você faz o próximo ponto, se você deixar esse fio aqui elevado, na hora que você fizer esse ponto, a distância aqui entre os pontos, tá vendo? Esse ponto que tá aqui em cima, ele vai ficar também mais largo, tá? Então, se você começar o ponto com isso aqui muito apertado, e já fazer aqui, isso aqui vai ficar mais perto. Vocês conseguem perceber que esse ponto aqui ficou um pouco maior, né? A distância entre eles, ó. Então é normal, tá? Não vai ficar sempre igual, mas é legal você tentar dosar isso aqui para não ficar muito soltão aqui e nem também muito apertado. Então dá uma certa altura para não ficar muito apertado. Pega o próximo ponto, que é bem aqui, e puxa. Então vamos fazendo isso agora mais rápido.
Prontinho, completei aqui todos os pontos. A gente tá aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. Esse primeiro ponto conta também como ponto, tá? Ele tá sem a cabeça, então a gente tem 12 pontos aqui. Ó, esse é o primeiro ponto da carreira. Bom, então agora a gente vai fazer aquele mesmo processo, ó. A gente vai alongar esse último fio aqui, né? Onde a gente está fazendo o nosso ponto. Pega a agulha, coloca aqui por trás da última cabeça aqui, né? Por onde começou a carreira. Passa esse fio aqui para dentro. Então agora a gente vai colocar a agulha aqui nesse primeiro ponto. Tá vendo que aqui foi onde a gente passou o nosso fio? Ó, o primeiro ponto da carreira é esse aqui, tá? Ele tava sem cabeça, ele não tava completo. Então a gente passou o fio aqui, a gente vai fazer um ponto falso, tá? Essa aqui é a subida de carreira, de uma forma que não fique visível. Então a gente coloca o ponto aqui bem no meio, ó, puxa, e a gente vai sair aqui na parte de trás, ok? Agora é mais fácil, tá? A gente só vai pegar essa agulha, colocar aqui por trás desse ponto. Quando a gente puxar aqui, ó, vai ajustar, tá vendo? Então a gente puxa até o fim e passa esse fio aqui por dentro desse ponto, ó. Então a gente dá uma alongadinha aqui e puxa aqui para fazer o ponto invisível. Olha que perfeito que ficou, tá vendo? Então a nossa base ela vai ficar com esse formato de estrelinha aqui, tá? Agora a gente está aqui na nossa terceira carreira, tá? A primeira foi os pontos do anel mágico, depois foi essa primeira carreira que a gente fez aumento em todos os pontos. E agora a gente vai alternar, fazendo um aumento e um ponto sozinho. Um aumento e um ponto sozinho. Bom, aqui no primeiro ponto a gente pode deixar ele sozinho, tá? Vamos pular agora para o próximo ponto, onde a gente vai fazer um aumento. Então a gente coloca aqui por trás, puxa o fio. Agora a gente vai fazer 2 pontos nesse primeiro espaço. Pronto. Então agora no próximo ponto, a gente vai fazer um ponto sozinho. Tá vendo, gente, aqui? Presta bastante atenção. Se você perceber, esse ponto aqui ele foi meio que absorvido por esse ponto que vinha aqui em cima, ó. Tá bem difícil de achar ele. Seria muito fácil você perder ele e acabar colocando nesse ponto aqui, tá? Então, cuidado para não comer esse pontinho que fica aqui do lado do aumento. Eu já fiz isso algumas vezes e eu percebi que a minha contagem de pontos ficou errada. Então eu tive que desfazer e voltar para consertar. Então a gente coloca ele bem aqui atrás e puxa. Aqui a gente vai fazer um ponto sozinho. Uma coisa que eu quero mostrar também, que é um detalhe legal, ó, se você colocar a agulha aqui no centro do ponto e puxar para o lado aqui da direita, vai ficar um ponto centrado, tá? Só que ele não vai pegar no meio dos fios. Você colocou a agulha no meio do ponto, saiu aqui na parte de trás certinho, tá? Embaixo desse fio atravessado. Porém, se você for perceber, ó, a minha agulha saiu para a direita. Quando você coloca a agulha no centro do ponto e puxa ela para o lado da esquerda, você tá vendo que aqui esse fio tá saindo, ele tá passando aqui no meio? Ó, você passou por baixo desses fios que estão formados aqui, ó. Se você passar ela virada para lá, para a esquerda, tá? Então presta atenção nisso para os seus pontos ficarem todos iguais. Não quer dizer que vai ter algum momento que na pressa você vai acabar passando o ponto aqui no meio para lá. Não tem problema, tá, gente? Eu acho que não é uma coisa que vai dar tanta diferença. Mas se você ficar fazendo sempre igual, vai dar. Então coloca a agulha, ó, tá vendo que tá bem centralizado, né? Se eu pegar e colocar para cá, o ponto, ó, tá centralizado também, mas parece que ele fica meio solto. Isso aqui é só um detalhe para você poder notar. Então eu vou passar para esse lado aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Então agora aqui eu vou fazer 2 pontos nesse espaço. E agora, gente, eu vou voltar quando eu estiver no final da carreira só.
Bom, então agora a gente está chegando aqui no último ponto dessa terceira carreira. Esse aumento aqui ele tem uma particularidade. Como a gente começa sempre fazendo aqui um ponto sozinho no início, a gente termina com um ponto duplo, tá? Porque é múltiplo de 6, então a gente vai fazer um sozinho, um duplo, um sozinho, um duplo, um sozinho, um duplo, e ele vai acabar um sozinho e um duplo. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer agora aquela finalização, né? Como a gente sempre tem feito a cada troca de carreira. Eu vou fazer um pouco mais rapidinho aqui. Pronto, então a gente fez aqui o nosso primeiro ponto já da nossa quarta carreira. Agora só para explicar para vocês, nessa terceira carreira a gente alternou um ponto sozinho e um ponto duplo, um sozinho e um duplo. Na quarta carreira a gente vai alternar 2 sozinhos e um duplo, tá? A gente vai aumentando um pontinho entre cada aumento, então dessa forma, pela geometria, né? A nossa base vai se expandir de uma forma igual. Porém, quando a gente faz os aumentos em cima do aumento anterior, tende a começar a formar uma quina, então o nosso trabalho não vai ficar um redondo perfeito. Para esse redondo ficar bem bonitinho, né, para ele ficar bem arredondado, você tem que fazer esses aumentos de uma forma que ele fique desencontrado. Então, como que a gente vai fazer aqui? Lembra que na carreira anterior, a gente começou bem aqui. Então, a gente sempre vai alternar no início da carreira. Uma carreira a gente vai começar com um ponto sozinho e duplo depois, e a outra a gente vai começar com o duplo e os pontos sozinhos. A gente vai trocando. Bom, como essa carreira anterior a gente começou com um ponto sozinho, nessa carreira a gente vai começar com um ponto duplo, tá? Então a gente vai fazer aqui 2 pontos nesse primeiro espaço. Na terceira carreira a gente estava fazendo um ponto duplo e um ponto sozinho, ponto duplo e ponto sozinho. Agora a gente vai aumentar um ponto sozinho aqui, então vai ser 2 pontos sozinhos e um duplo. 2 sozinhos e um duplo, ok? Lembra que aqui esse ponto aqui sempre fica enfiado aqui, ó, que a gente não consegue ver ele, mas ele tá aqui, ó. Aqui tem um ponto. Então a gente vai fazer um ponto sozinho aqui. Coloco aqui o meu dedo, né, ó, para sentir. Então aqui, ó, um ponto sozinho, tá? Outro ponto sozinho aqui. Então a gente vai adicionar mais um ponto sozinho. Então agora um ponto duplo, tá? Nesse próximo ponto a gente coloca aqui então 2 pontos nesse espaço. Sempre vai fazendo sem apertar, tá, gente? Porque vai ficando mais fácil para você ir fazendo as próximas carreiras. Eu ainda tenho tendência a apertar ponto, tá? Então por isso que eu tô falando. Então agora aqui, ó, a gente vai fazer 2 pontos sozinhos, ó. Próximo ponto, 2 pontos sozinhos. E é isso, gente. A gente vai alternar e eu vou voltar quando tiver terminado essa carreira, tá? Cheguei aqui no último ponto, então, da minha quarta carreira. E vocês podem ver, então, que terminou aqui os 2 pontos sozinhos, tá vendo? E aqui a gente começou a carreira com um ponto duplo. Então tá certinho, tá? Se você chegar aqui no final da sua carreira e você acabar terminando com ponto duplo e aqui também tiver ponto duplo, é porque você acabou comendo sem querer algum ponto aqui, tá? Dessa carreira. Então, olha, desfaz, volta, vê onde foi que você errou, porque os pontos têm que estar sempre acabando desse jeito, alternados, tá? Começou com ponto duplo, acabou com ponto sozinho. Porque aqui se você errar algum ponto, tá? Vai acabar dando diferença no final, então conserta enquanto é tempo, tá? Desfaz, não tem problema. Então agora aqui a gente vai finalizar essa carreira, né? Com o fechamento invisível. Vou pegar aqui nesse próximo ponto, puxo. Então, como a nossa carreira anterior foi iniciada com um ponto duplo, a gente vai começar essa com ponto sozinho.
Na carreira anterior a gente fez um ponto duplo e 2 pontos sozinhos. Agora a gente vai fazer 3 pontos sozinhos, tá? A gente vai alternar, a gente vai aumentar o número de pontos sozinhos. Então agora a gente vai ter aqui 1, 2, 3 pontos sozinhos. E agora a gente vai fazer aqui um ponto duplo. Então, ponto duplo, tá? A gente vai alternar isso até chegar no final dessa carreira. Então eu vou continuar fazendo esses pontos aqui e eu volto com vocês quando essa base já estiver no tamanho maior. Pronto, gente, esse aqui é o último ponto da 9ª carreira. Como vocês podem ver, tá vendo? A gente acabou aqui com um ponto sozinho e terminou com um ponto duplo. Eu vou medir aqui para vocês verem o tamanho que tá. Ó, tá com aproximadamente 15 centímetros. Você pode fazer um pouco mais larga se quiser, tá? Essa bolsa que eu tô fazendo, ela é num tamanho pequeno, não é uma bolsa grande. Então agora a gente vai fechar a nossa carreira, porém a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente aqui. De agora em diante, agora que a gente encontrou o fundo da nossa bolsa, a gente não vai mais fazer nenhum aumento, tá? A gente vai fazendo agora os pontos aqui baixos, normal. Porém, a gente vai fazer pegando aqui esses pontos nessas duas alcinhas aqui dos pontos, tá? A gente chama essas aqui de segunda e terceira alça, ou as alças traseiras. Bom, para fechar aqui eu vou fazer o mesmo esquema que a gente estava fazendo antes, tá? Eu vou puxar esse fio aqui para dentro. Só que a diferença é que agora, ao invés de eu colocar a minha agulha aqui no centro do ponto de baixo, eu vou colocar ela no meio desses dois fios aqui, ó, para poder imitar o movimento de quando a gente for fazer os pontos aqui no meio desses fios aqui. Então a gente vai colocar bem aqui no meio desses dois fios. Lembra que no começo a gente pegou essa alcinha aqui, ó, essa alcinha que fica atravessada? A gente vai novamente pegar dentro dela. Então agora a gente vai fazer tudo normal como eu estava fazendo antes, ó. Peguei o pontinho aqui, né, o meu fio, vou dar uma apertadinha e vou puxar esse fio para fora, ó. Então vocês vão ver que agora esse ponto, ele vai sair aqui no meio desses fios, tá vendo? Igual como vai ficar os nossos pontos próximos. Então aqui, ó, eu vou fazer já o primeiro ponto da carreira. Olha aqui como é que ficou. Então agora eu vou pegar já o próximo ponto aqui, ó. A gente vai colocar no centro do ponto, tá? Só que ao invés de botar aqui embaixo, a gente vai colocar nesses vezinhos que formam aqui em cima, tá? Então a gente coloca aqui bem no meio desse ponto, pega o meio do ponto e pega também esses fios que tem aqui atrás, tá vendo? Esses fios aqui, paralelos. Então a gente vai pegar aqui, ó, e vai fazer o ponto desse jeito. Dessa forma o nosso ponto baixo aqui, ele vai ficar centrado também, ele vai ficar mais durinho, tá? E vai dar inclinação para nossa peça. Eu vou fazer mais uns 3 pontos aqui, para vocês verem como é que vai ficar. Pronto. Olha aqui, vai ficar desse jeito aqui, com essa alcinha aqui aparecendo aqui embaixo, fazendo o acabamento, tá? Então agora a gente vai fazer os nossos pontos. Eu só quero mostrar agora uma coisa para você. Como a gente não tá mais fazendo aumento, eu quero dar uma dica para você. Como é que você vai fazer para esses pontos ficarem bem retinhos, tá? A gente vai colocar então a agulha aqui, ó, coloco sempre o meu dedo aqui atrás para poder encontrar a agulha aqui mais fácil, tá? Cuidado para deixar esse fio aqui sempre bem retinho, tá? Cuidado para ele não ficar assim torcendo todo, para o seu fio não ficar torcido no ponto, ele tem que ficar reto, tem que ficar bem bonito. Então, ó, coloquei o fio aqui, né? Vou dar a altura e vou puxar esse outro fio. Uma dica aqui, para esse ponto ficar reto, você tem que fazer a agulha sair desse jeito aqui, ó. Nesse sentido, tá? Não faz desse jeito aqui assim, ó. Porque se você ficar fazendo isso aqui, o teu ponto com o tempo ele vai começar a inclinar. Então, ó, vou fazer de novo, ó. Vou colocar a agulha aqui, vou puxar o fio e na hora que eu for puxar esse fio aqui, ó, para completar o ponto,
a gente vai tirar a agulha assim pra cima, tá? Eu dou uma acertadinha, mas dessa forma os pontos eles vão ficar mais retinhos. Pronto, terminei essa primeira carreira aqui depois da minha base. E vocês podem ver, pelo fato da gente ter pego aqui os pontos, né, por essas duas alcinhas traseiras, como é que a nossa base já está inclinando bem rápido, né? Olha que acabamento lindo que fica aqui embaixo. Dessa forma, então, a gente vai fazendo aqui os pontos e eu vou fazer o total de 5 carreiras para que esse meu cestinho aqui tenha a altura ideal, tá? Eu vou fazer aqui mais 4 carreiras então e eu volto para mostrar para vocês como é que ficou depois. Pronto, pessoal, concluí aqui já o meu cestinho. Eu fiz aqui as 5 carreiras, né, em pontos baixos, centrados. Olha só como é que ficou bem retinho, ficou bem legal. Agora que a gente terminou aqui, a gente vai fazer uma carreira aqui de pontos baixíssimos, só para dar um acabamento nessa peça, tá? Então eu vou fazer aquele mesmo esquema que eu já estava fazendo aqui, de puxar esse fio para fazer o fechamento invisível. Inclusive, ó, eles ficaram todos aqui nessa linha, tá vendo? Como ficou bem imperceptível, ficou super bem feito. Então agora a gente vai fazer aqui os pontos baixíssimos. Como é que a gente vai fazer? Eu passei o fio aqui por dentro, né, desse ponto. Normalmente agora, pra gente subir uma nova carreira, eu iria colocar a agulha aqui no meio do ponto, tá? Porém, agora a gente vai colocar aqui só embaixo desse fio, tá? Igual quando a gente fez aqui quando a gente começou. Então, ó, eu coloco a agulha aqui atrás, pego essa alcinha, dou uma ajustadinha, né, se for necessário, mas eu acho que já nem precisa. Então, puxo esse fio aqui pro lado de fora, tá? Agora, então, aqui, ó, a gente já vai pegar o próximo ponto. Não precisa pegar no meio do ponto, tá? Aqui para fazer a finalização, a gente pode pegar aqui, ó, embaixo das alcinhas mesmo. Então, eu vou pegar aqui o próximo ponto, vou puxar e vou fazer o meu ponto baixíssimo para finalizar. Não aperta esse ponto, tá? Deixa ele soltinho para que a tua peça não fique muito abaulada, né? Então vai controlando aqui para esses pontos ficarem sempre com a mesma tensão. Então eu vou fazendo isso até o final dessa carreira. Pronto, cheguei aqui até o finalzinho, né, dos meus pontos baixíssimos. Cheguei até o último ponto onde era possível fazer. Então agora aqui, ó, eu vou cortar esse fio, vou tirar ele todo para fora. Agora eu vou pegar uma agulha um pouco mais fina e a gente vai só fazer aqui um acabamento, tá? Para poder esconder esse fio. Ó, então eu pego aqui de cima para baixo, aqui nesse próximo ponto, né? Onde a gente começou o nosso baixíssimo. Puxo esse fio aqui dessa forma, de baixo para cima. Então agora eu vou repetir o movimento aqui desse fio, tá vendo? Ele passou por aqui, agora ele vai voltar aqui para dentro. Eu vou aqui atrás desse ponto, ó, coloco ele aqui dentro e puxo para dentro. E aí depois esse fio aqui eu vou passar por dentro desses pontos e queimar a pontinha para fazer o acabamento, para derreter. Ó, então ficou desse jeito aqui, tá vendo? Imperceptível. Agora eu posso passar esse fio por dentro desses pontos para a gente já poder terminar. Eu vou puxar bem ele, vou cortar aqui bem rente, vou deixar só um pedacinho aqui para fora. Então agora eu vou queimar essa ponta. Bom, então é isso, ó, nosso cesto ficou pronto, olha só que lindo. Esse cesto aqui pode ser usado na decoração, vocês podem fazer qualquer coisa. Lógico que vocês podem fazer ele mais compridinho, pode fazer ele mais largo, como vocês preferirem.
a ideia é a mesma, tá? Deixa eu só tirar a medida aqui dele da lateral. Ó, ele tá medindo aqui ser quase 5 centímetros, ó, batendo aqui embaixo, de altura. E de largura aqui ele tá com 15 centímetros, tá? Então agora que o nosso cesto já tá pronto, a gente vai para a próxima parte, que é o corpo da bolsa. Agora nessa segunda parte, a gente vai fazer o corpo da nossa bolsa. Para fazer essa parte de cima aqui, né, do corpo da bolsa, eu vou usar esse fio. Esse aqui é o fio barroco, nessa cor aqui, eu vou deixar aqui a descrição. Eu acho que é um verde bandeira, tá? Um verde folha. Você pode usar a cor que quiser, mas aqui eu tô usando uma combinação monocromática, tá? A gente tem um tom de verde mais claro aqui na base e eu vou usar no corpo um verde mais escuro, tá? Sempre o mesmo tom. Você pode fazer aqui mais escuro e a parte do corpo mais clara também, que fica muito legal. Bom, então agora a gente vai começar a fazer os pontos aqui pra gente poder subir o corpo da nossa bolsa, tá? Eu vou pegar aqui com a minha agulha os pontos aqui de trás, tá vendo esses pontos aqui que ficam logo aqui, ó, no finalzinho? A gente vai pegar por eles. Então eu vou passar o meu fio aqui dentro, ó, primeiro ponto. Pego essa sobrinha de fio, jogo aqui pra frente pra gente poder esconder dentro do trabalho. Aqui, gente, eu vou começar fazendo 2 pontos já nesse primeiro espaço aqui, para que o nosso fio fique bem presinho aqui desse jeito, tá? Então agora a gente vai alternar aqui 3 pontos sozinhos, tá? 1, 2, 3 pontos. E agora a gente vai fazer um aumento, tá? Isso a gente vai fazer, gente, porque eu tô usando um fio de espessura 6 e na minha base eu tenho um fio de espessura 5 do Antúrio, que é um fio diferente, tá? Ele é mais grosso, bem mais grosso do que esse fio aqui. A ideia é justamente dar essa diferença na textura, tá? No toque do nosso trabalho. E esse cesto aqui também ele vai dar uma estrutura melhor, vai ficar bem legal. Bom, então é isso, ó, eu fiz esses pontos aqui, você pode ver que a gente fez um aumento aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. A gente vai fazendo isso de uma forma que esses pontos fiquem bem distribuídos, tá? Que eles não fiquem esticados, repuxando a sua peça e nem sobrando também, tá? Então, de acordo com o fio que você for utilizar, talvez você tenha que fazer mais aumentos, tá? Dependendo do intervalo. Eu vou fazer até chegar aqui no final da carreira para mostrar para vocês como é que ficou. Pronto, terminamos aqui os pontos, olha aqui que legal que ficou. Só uma curiosidade, gente, essa base quando a gente fez ela aqui, ela começou com 6 pontos, tá? Então ela foi aumentando de 6 em 6. Então, a gente pode dizer que esse cesto aqui, ele tem um número que é múltiplo de 6, ok? Quando a gente fez esses pontos, a gente foi fazendo um aumento e 3 pontos sozinhos. Então pode ser que isso vá alterar com certeza o número de pontos aqui finais do seu trabalho. É interessante, tá, gente, que essa parte aqui desse fio mais fino seja múltipla de 6, porque o ponto que a gente vai utilizar, ele tem um intervalo de repetição de 6 em 6 pontos, tá? Então, como é que você pode saber se essa base é múltipla de 6? Você vai contando aqui, ó, de 6 em 6. Começa aqui desde o comecinho, aí você conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou de novo. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E você vai fazendo isso até chegar aqui no final, tá? Pela minha conta aqui, o meu sexto ponto ele dá bem aqui nesse penúltimo ponto, tá? Então vai ficar um pontinho sobrando. Depois eu vou ver como eu resolvo isso. Eu posso pular ele na hora que eu for fazer meus pontos, tá? É só interessante você ver se ele está realmente próximo do múltiplo de 6, para que a gente não tenha nenhuma falta nem sobra de pontos quando a gente for trabalhar depois dos nossos pontos aqui no crochê tradicional. Bom, vamos lá. Fizemos aqui então a primeira carreira com esses aumentinhos aqui. Agora a gente já vai, agora que a gente chegou aqui no último ponto, tá vendo? A gente já vai pegar o próximo ponto aqui de cima, ó, e já vai fazer diretamente, tá? Não precisa fazer subida de carreira invisível, aqui você não precisa mais fazer isso não.
porque a gente está trabalhando com fio fino e ponto baixo, tá? Então vai ficar imperceptível de qualquer forma isso. Ó, agora a gente vai fazendo essa segunda carreira aqui, toda com ponto baixo, tá? Pegando normalmente na alcinha aqui do meio, tá? Não precisa pegar no meio do ponto, a gente só tá pegando aqui as alças completas de cada ponto. Então a gente vai fazendo isso aqui até chegar lá no final da carreira. Pronto, então a gente chegou aqui já no final dessa segunda carreira. Eu vou fazer aqui mais uns 2 ou 3 pontos, tá? Depois do final da carreira. Daqui em diante a gente já tá começando a nossa sequência de pontos, tá? Vai ser assim, ó, 3 pontos sozinhos, tá? Pontos baixos normal. Agora a gente vai fazer 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então a gente vai pular aqui 3 pontos e aqui no quarto ponto a gente vai colocar a nossa agulha e vai fazer então pontos sozinhos, tá? Novamente 3 pontos sozinhos. 1, 2 e 3, tá? Então a gente vai repetir essa sequência até chegar no final da carreira. Lembra que eu falei que essa sequência teria múltiplo de 6? Ó, a gente fez 3 pontos sozinhos aqui baixos, né? E pulou 3 pontos. 3 pontos sozinhos. E novamente a gente vai fazer 5 correntinhas. E vai pular 3 pontos, tá? Ó, 1, 2, 3. Aqui então a gente vai fazer 3 pontos baixos. Então a gente só vai repetir essa sequência, tá? Até chegar no final dessa carreira aqui. Pronto, ó, cheguei aqui quase no final da carreira, então eu fiz aqui as 5 correntinhas. Vou pular 1, 2, 3 pontos e daqui em diante eu vou fazer os meus 3 últimos pontos, ó. 1, 2 e 3, tá? Bom, aqui a gente já tem o arquinho, tá vendo? Lembra que eu tinha deixado um ponto sobrar aqui sem querer? Não vai ter problema, tá, gente? Porque agora aqui a gente já vai fazer os nossos pontos. E eu vou mostrar pra vocês porque que não vai ter problema, ó. Então agora em cada um desses arcos eu vou fazer 7 pontos altos, tá? Pronto, ó. Fiz aqui os 7 pontos altos. Então agora, tá vendo que aqui entre esse arco e o próximo, a gente tem aqui 3 pontinhos? Bem aqui no centro desses 3 pontos, tá? Ó, primeiro, segundo ponto, tá? A gente vai fazer aqui um ponto baixo sozinho. E novamente a gente vai fazer aqui a nossa sequência de 7 pontos altos. E a gente vai alternando isso aqui ao longo de todo o trabalho, tá? Então a gente vai fazer aqui 7 pontos altos e um ponto sozinho aqui no meio. 7 pontos altos e um sozinho até chegar aqui no final. Pronto, pessoal, terminamos aqui essa sequência, né? De 7 pontos altos e um ponto baixo aqui. Deixa eu só fazer aqui esse último ponto baixo para eu poder dizer que eu terminei mesmo. Pronto. Ó, ficou bem lindo, né? Olha que legal. Então agora a gente vai fazer, pegando aqui já nesses próximos pontos, ó, eu vou fazer aqui ponto baixíssimo. Fiz aqui uns 2 pontos baixíssimos, só para pular aqui esse espaço. Tá vendo bem aqui no centro dessa parte aqui, desse arco que ficou formado? A gente vai pegar bem no meinho aqui, a gente vai separar 3 pontos, ó. 1, 2, 3. Então aqui, ó, só para mostrar nessa parte aqui, ó, se você tirar 2 pontos do começo e 2 pontos do final, vai ficar 3 aqui no meio, porque aqui no total a gente tem 7 pontos altos, certo? Então aqui a gente vai tirar aqui, ó, 1, 2 pontos. Então aqui a gente vai ter 3 pontos, tá vendo? Bem aqui nesses 3 pontos que a gente consegue separar, aqui em cima, a gente vai fazer 3 pontos baixos, tá?
Então aqui, ó, 1, 2, 3 pontos baixos. E a gente vai repetir essa sequência aqui de baixo, porém agora aqui no meio desses pontos, tá? Super simples, ó. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, tá? Então aqui a gente vai pular esses dois primeiros pontos, ó. 1, 2, aqui a gente vai separar os 3 de cima. Então aqui a gente vai fazer 3 pontos baixos, tá? É mais simples impossível, pessoal. A gente vai fazendo isso agora até chegar novamente aqui o final da carreira. Chegando aqui já no final da carreira, então, tá vendo que aqui nesse local foi onde a gente fez aqueles pontos baixíssimos e aqui a gente fez 3 pontos para poder já começar? Então, bem aqui, ó, bem aqui nesse início, eu vou colocar a minha agulha e vou fazer aqui um ponto baixo, tá? Porém, a gente vai começar a fazer esses 7 pontos altos daqui em diante, tá? Então, ó, eu vou chegar aqui no meio do meu ponto e vou fazer mais um ponto baixo, tá? Isso aqui é só na parte da mudança das carreiras, para ficar bem discreto, tá? Para não dar para perceber. Lembra que aqui a gente fez um ponto aqui entre cada um desses intervalos? Então a gente vai fingir que esse ponto aqui do meio foi esse ponto, ok? Esse primeiro aqui foi só para segurar. Tá vendo que aqui ficou bem retinho, ó, ficou bem certo? Então daqui em diante, tá? Desse meio aqui, a gente vai começar a fazer aqui os 7 pontos altos. Pronto. Então, tendo feito aqui os 7 pontos altos, a gente vai repetir tudo que foi feito embaixo, tá, pessoal? Então aqui, ó, a gente vai fazer um ponto baixo e novamente os 7 pontos altos. E a gente vai fazer isso aqui até o final da carreira. Quando chegar aqui no final, a gente vai novamente fazer aqui, ó, umas correntinhas aqui para subir até esse local, né? A gente vai separar aqui, ó, 2 pontos desse lado e 2 pontos desse para ficar os 3 aqui em cima. Então aqui a gente vai fazer os pontos baixíssimos aqui só para pular. E aqui a gente já vai fazer 3 pontos baixos e 5 correntinhas. Então aqui a gente vai subindo, circulando isso aqui, com essa mesma sequência sempre, tá? Eu volto quando isso aqui já estiver no tamanho suficiente para a gente poder fazer o topo aqui da nossa bolsa, tá? Pronto, ó, fizemos aqui 1, 2, 3, 4 sequências de pontos. Esses arquinhos aqui que a gente fez, tá? A gente fez 4 vezes. Então agora, ó, eu vou fazer aqui o meu último ponto baixo, né, para fechar. E a gente vai fazer quase igual a gente fez esses pontos aqui de baixo, ó. Eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo, só pra gente poder pular, né, esse espaço aqui. Então aqui a gente estava fazendo 3 pontos aqui no topo desse arco. A gente vai fazer novamente 1, 2, 3 pontos. A gente vai fazer uma sequência bem parecida, tá? Porém agora aqui é a última sequência, tá? Onde a gente vai fazer essas correntinhas. O que que acontece? Vocês percebem que parece que tá abrindo um pouquinho a nossa bolsa? É normal, tá, gente? Isso aqui é porque a gente está trabalhando com 5 correntinhas aqui para poder dar essa elevação, tá? Para dar esse efeito aqui bonito. Agora, como a gente está aqui na última sequência, a gente não precisa mais fazer 5 correntinhas, tá? A ideia é a gente dar uma fechada nesse espaço para dar uma ajuntada, para dar uma estreitada na nossa bolsa. Então, vamos fazer aqui 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4 correntinhas, ao invés de 5, tá bom? E a gente vai pular o mesmo espaço que estava pulando antes, ó. A gente vai pular aqui os 2 primeiros pontos e bem aqui no meio a gente vai fazer os nossos 3 pontinhos baixos, igual como já estava sendo feito antes, tá? Só que ao invés da gente fazer 5 correntinhas, a gente vai fazer só 4. Então novamente aqui eu vou fazer 4 correntinhas
E a gente vai repetindo essa sequência até o final da carreira, tá? Pronto, a gente fez aqui então toda essa carreira, né, alternando esses pontos aqui. Olha como já ficou mais fechadinho, né, agora que a gente fez 4 correntinhas em cada espaço, ó. Então a bolsa pegou o formato dela, não tá mais larga, tá? Bom, então é isso, a gente terminou agora essa sequência. Bom, então agora basicamente a gente vai fazer só pontos baixos, né? Fiz aqui os 3 últimos pontos baixos da carreira. Agora a gente tem aqui 4 correntinhas, tá? Nessas 4 correntinhas, então, a gente vai fazer 4 pontos baixos, tá? Para manter o mesmo tamanho, o mesmo espaço. Então, eu tenho aqui 3, agora 4. 4 pontos baixos. Ficou desse jeito aqui. Agora, a gente vai ter aqui, então, 3 pontos baixos, né? Em cima aqui do arquinho. Então, novamente, a gente vai fazer ponto sobre ponto, tá? Então a gente tem aqui 1, 2 e 3 pontos. Bom, então é isso, a gente vai basicamente repetir esses pontos, tá? Fazendo 4 pontos baixos aqui, nessas correntinhas, e 3 pontos baixos aqui sobre os pontos que já estão feitos na carreira anterior, tá? Bom, cheguei aqui no final dessa carreira. Então agora a gente vai continuar pegando já aqui no próximo ponto, tá? De forma contínua. Aqui a gente vai simplesmente pegando ponto sobre ponto, tá? Sem nenhum mistério. Então a gente já tem aqui a primeira carreira, depois dessa sequência, né? A primeira a gente vai fazer então no total 6 carreiras, tá? Tô indo aqui para a segunda e eu volto quando eu tiver feito essas carreiras. Bom, a gente terminou aqui então essas 6 carreiras aqui de pontos baixos, né? Depois da nossa sequência de pontos. Agora a gente já está praticamente no topo da bolsa e aqui é onde a gente vai fazer os furos por onde vai passar o nosso cordão puxador, tá? Para abrir e fechar a bolsa. Bom, agora a gente tem que distribuir esses furos por toda a lateral aqui. O que que acontece? Lembra que esses pontos aqui embaixo eles eram múltiplos de 6? Então, para fazer esses furos aqui de forma que eles fiquem múltiplos de 6, eu vou fazer aqui uma correntinha para subir o ponto, tá? E eu vou fazer já, a partir desse primeiro ponto aqui, ó, eu vou fazer 3 pontos altos, tá? Na verdade aqui a gente vai fazer alternando 4 pontos altos e 2 correntinhas, tá? Eu vou contar essa correntinha que eu fiz aqui como um ponto, tá? Quando chegar aqui no final da carreira eu vou dar um jeito de disfarçar. Então aqui a gente pode dizer que a gente tem 1, 2, 3, 4 pontos altos. Agora a gente vai fazer 2 correntinhas, vai pular 2 pontos e novamente a gente vai fazer 4 pontos altos, tá? A gente vai simplesmente alternar isso aqui por toda a carreira até chegar no finalzinho. Pronto, ó, terminamos aqui a nossa sequência dos furos. Pela ordem, né, a gente faria 4 pontos altos e aqui a gente fecharia, né, esse espaço aqui, fazendo aqui as 2 correntinhas para poder fazer o último buraquinho. O que que acontece? Quando eu contei aqui esses pontos, se eu pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai dar no total 13 furos. Eu percebi aqui que o ideal é que esses furos aqui estejam em número par e não em número ímpar. 13 é um número ímpar. Por que que isso acontece? Eu peguei aqui um fiozinho para testar como é que vai ficar o nosso fechamento e eu vou colocar ele aqui para você ver. Pronto, ó, coloquei aqui o fio e olha só o que aconteceu. O fio ele entrou aqui, foi e voltou e acabou terminando aqui dentro, tá vendo? O ideal é que esses 2 fios saiam aqui fora, desse jeito aqui, ó.
Porém, eles não podem sair no mesmo buraco, ó, porque senão quando eu fechar aqui a minha bolsa, olha aqui como é que vai ficar feia a parte da frente, vai ficar sem acabamento, tá? O ideal seria que fechasse desse jeito aqui, ó, com um espaço aqui entre eles, tá? Para que você possa dar o nozinho aqui e fechar a sua bolsa. Não pode sair no mesmo buraco. Isso aconteceu porque a gente está com pontos em número ímpar, tem que ter número par. Então aqui o que eu vou fazer? Seria muito difícil fazer surgir mais um furo aqui no meio, tá? Eu teria que desfazer vários pontos aqui para ir distribuindo isso. Então o que eu prefiro? Eu vou fazer aqui mais um ponto alto, tá? E eu vou fechar essa parte sem fazer furo, tá? A gente vai anular esse último furo. Eu acho que vai ficar melhor, tá vendo? Vai ficar um espaço maior aqui entre os furos. Aí essa parte aqui, se você quiser, você pode colocar para o lado de trás da bolsa, tá? Então aí a frente vai ficar sendo essa aqui. Ou então você pode usar aqui como a frente da bolsa, tá? Nesse caso é até legal que fique aqui uma distância maior entre esses furos da frente. Então eu vou fazer desse jeito aqui para ficar melhor. Agora então, ó, a gente vai subir essa carreira e a gente vai fazer duas carreiras aqui de pontos altos, tá? Novamente aqui ponto alto, para poder subir aqui e terminar a nossa bolsa, tá? Então aqui a gente já vai começar a preencher os nossos pontos altos no início aqui da carreira. Quando a gente chegar aqui nessa parte do furo, a gente vai simplesmente fazer dois pontos altos pegando aqui dentro do furo, tá? Dentro do buraquinho que a gente fez. Como a gente fez aqui duas correntinhas, né, para dar o espaço, a gente vai fazer dois pontos então para tomar o lugar. A gente vai preenchendo isso até o final da carreira, até completar duas voltas. Bom, já completei aqui essas duas carreiras de ponto alto. Então agora a gente vai terminar fazendo aqui uma finalizaçãozinha de ponto baixíssimo, tá? Bem simples em toda a volta do nosso trabalho. Pronto, terminamos aqui então. Eu vou cortar esse fio e a gente vai fazer aquela finalizaçãozinha igual como a gente fez aqui embaixo, tá? Então a gente só vai pegar esse fio aqui dessa forma aqui por baixo e vai passar agora por dentro desses pontos logo aqui atrás. Pronto, ó, dessa forma a nossa finalização fica aqui invisível e agora a gente só passa esses fios aqui por dentro desses pontos para a gente poder então finalizar aqui o nosso trabalho, tá? Então eu vou pegar uma agulha de crochê dessa aqui, bem fininha, e vou, né, pegar esse fio aqui por dentro desses pontos aqui embaixo, até chegar mais ou menos aqui nessa altura. Pronto, agora que a gente já chegou até aqui, eu vou dividir esse fio aqui, né, em duas partes iguais. Passo aqui dentro desse pontinho. E aí então, né, se estiver tudo certinho aqui com a altura do fio e tal, eu venho aqui e dou dois nozinhos bem apertadinhos aqui. Pronto. Então agora aqui eu posso cortar essa sobra. E a parte aqui então do corpo da nossa bolsa, olha que linda que ficou, tá pronta, tá? Agora na próxima parte a gente vai fazer o cordãozinho aqui para poder abrir e fechar a nossa bolsa. Agora nessa última parte, a gente vai terminar a nossa bolsa fazendo aqui o cordãozinho por onde ela vai abrir e fechar. Bom, a gente já terminou aqui todo o corpo dela. E eu coloquei aqui um pedaço de fio antúrio, né, o mesmo fio que a gente usou para fazer aqui o cestinho base. Eu passei aqui só para a gente ver como é que vai ficar a furação, tá? Bom, eu deixei essa parte aqui com mais espaço na parte da frente, tá?
Aqui foi feita a troca das carreiras, porém tá muito discreto, tá bem feito, ó, não dá para perceber onde é que foi feita a troca de carreiras. Então por isso eu deixei aqui na frente. Se você não se sentir muito segura com isso aqui sendo exposto logo na frente, faz o contrário, tá? Deixa isso aqui para trás, passa os fios aqui e aí eles vão sair aqui na parte da frente, não vai ter problema. Eu vou deixar aqui porque eu gosto quando fica um espaço um pouquinho maior aqui na frente. Deixa eu fechar aqui para você ver como é que fica o movimento, ó. Quando eu fecho, você pode ver que forma aqui como se fosse um trevinho, né? Aqui o desenho. Então essa parte aqui da frente fica com um espaço maior, que é aqui onde a gente vai dar o nozinho no nosso cordão, tá? Eu vou retirar esse fio, eu só coloquei aqui para testar mesmo. E a gente vai fazer o nosso cordão. Se você quiser, você pode comprar um cordão daqueles de algodão, que tem de várias cores, tá? Tem o cordão de São Francisco também, que já vem trançadinho. Tem cordões também de couro, que já vem pronto quando você compra o kit da bolsa saco. Então vem aqui a alça de couro e vem também um enforcador também em couro. Tem várias opções, tá? Lá na Vanessa Maio tem e o Elias Couros também pode fazer. Aqui, como a gente quer uma bolsa feita totalmente à mão, né, com o que a gente tem disponível, eu vou fazer ela com o meu fio. E eu vou usar o fio Antúrio, que é o mesmo fio aqui que a gente fez o nosso cestinho, tá? Para fazer esse cordão, eu separei 2 pedaços aqui do fio Antúrio, medindo mais ou menos 1,10 m, 1,20 m, tá? Tem um pouco a mais aqui, eu acho que vai sobrar, mas vai dar certo pro que a gente vai fazer. Então, ó, eu vou deixar aqui a ponta sobrando, tá? Aqui deve ter mais ou menos uns 7 centímetros. Bem aqui, eu vou dar um nozinho bem apertado. Vou deixar sobrar só um pouco aqui na ponta, tá? Porque aqui depois a gente vai colocar aqui um tassel. A gente vai usar alguns fios para fazer um tasselzinho aqui. Então eu vou deixar esse espaço sobrando. Então eu fiquei com o nó aqui. Agora eu vou apoiar alguma coisa aqui em cima. Eu coloquei aqui uma caixa pesada, né? Para que esse fio aqui não fique andando. E a gente vai fazer agora o mesmo processo que a gente fez na nossa bolsa Labelle. Quem tiver acesso à aula vai ver que a gente fez exatamente isso aqui. A gente pegou o fio, colocou uma caixa em cima e vai torcendo. Então aquilo que a gente fez lá, você pode fazer aqui, tá? Então agora a gente vai começar a torcer o nosso cordão. O que eu vou fazer? Primeiro desse lado aqui da direita, a gente vai rodar ele todo no sentido horário, tá? No sentido do relógio. A gente vai rodando até que ele fique bem tensionadinho, tá? Quando aqui tiver bem durinho, a gente vai travar aqui, né? Com o nosso dedo, vai segurar aqui. Tá vendo, ó, como ele tá enrolando? Isso aqui é sinal de que ele tá bem tensionado. Então a gente deixa ele esticado e agora faz a mesma coisa do outro lado, sempre utilizando aqui a pontinha dos dedos, tá? Sempre fazendo esse movimento aqui, ó. Então a gente vai fazendo com um dedo e com o outro, ó. A gente faz com uma mão e com a outra, até que esse lado aqui também esteja bem tensionado. Então a gente vai rodar aqui os dois lados juntos. Agora esse lado aqui já tá durinho também, já tá tensionado. Então, ó, eu simplesmente vou trocar de mão. Eu passo o que tá de um lado pro outro e vou abrindo aqui, ó, para poder apertar aqui na parte de baixo, onde tá começando a torcer ali o meu cordão. Tá vendo que ele já tá se formando aqui? Então é basicamente isso, gente. A gente vai fazendo isso aqui até que tenha um tamanho ideal. Bom, já terminei aqui de trançar o meu cordão, olha aqui que legal que ele ficou. Ele tá medindo 63 centímetros, tá? Basicamente, o que ele precisa ter de tamanho para você saber que tá bom? Você pega a sua bolsa aqui, passa ele aqui em volta, né, da boca dela e deixa sobrar um pouquinho só de cada lado, tá? Isso aqui é suficiente ter de sobra. Porque como essa bolsa aqui
ela tem um tamanho menor, é legal que tenha um pouco mais de cordão para você poder ter o espaço para dar um nó, tá? Então, eu não costumo fazer o cordão muito curtinho quando a bolsa é pequena, eu costumo deixar ele um pouco maior. Bom, então vamos lá. Agora, tem essas bolinhas aqui, pode ser a bolinha que você quiser, tá? Tem dessas de madeira, tem dessas coloridas, tem prateada, dourada, tem de metal. Essa aqui douradinha, eu acho que vai ficar legal nessa cor que eu quero. Então eu vou pegar uma agulha bem fininha aqui, ó, e vou passar primeiro um lado e depois o outro aqui por dentro dessa abertura, tá? Eu vou fazer isso 2 vezes com 2 bolinhas, porque vai ficar uma bolinha de cada lado, certo? Então agora nessa parte aqui, eu vou dar outro nozinho, tá? Igual como eu fiz aqui no início. Então eu vou deixar essas partes aqui do começo bem juntinhas, tá? Para não ficar soltando. E aqui eu vou dar, então, o meu nó. O nó tem que ficar bem aqui em cima do lugar onde começa a enrolar, tá? Porque senão vai soltar. Então você vai bem devagarinho aqui ajustando, soltando, apertando, até que você vê que o nó esteja bem aqui, ó, bem em cima do lugar onde começa a enrolar. Então a gente vai puxar primeiro um lado e depois o outro. Dessa forma o nosso nozinho vai ficar bem apertadinho. Bom, agora que eu fiz isso, eu posso passar já esse cordãozinho aqui pelo espaço. Então eu passo aqui no primeiro e vou fazendo um zigue-zague. Pronto, passei aqui a cordinha, olha aqui que legal que ficou. Como eu falei, tá vendo? A ideia é que fique sobrando quando ela estiver aberta, um pouquinho de fio aqui dos 2 lados, tá? Desse jeito aqui, ó, ficou bem legal, dá pra gente fechar e ter uma quantidade boa de corda aqui pra poder dar um nó e passar aqui um lacinho, tá vendo? Esse é o critério que a gente tem que ter pra saber o tamanho da nossa corda. Aqui é opcional, tá? Se você quiser, você pode cortar aqui e queimar a pontinha, já tá bem bonitinho, tá? Pode deixar sobrar aqui um pouquinho de fio e queimar aqui embaixo. Eu vou fazer aqui um tassel utilizando esse fio, que é o fio Brisa da Pinguim. Ele tá aqui praticamente da mesma cor do meu cestinho, tá? Mas você pode usar essa cor aqui mais escura do corpo da bolsa aqui, que vai ficar bem legal, tá? Mas eu vou fazer tudo em tom de verde, que eu acho que vai ficar bacana. Eu gosto desse fio Brisa, gente, porque ele é um fio bem fininho, bem macio, ele tem um caimento legal, ele tem um certo brilho também. Mas você pode fazer aqui um pompom de lã, pode brincar bastante com as ideias, tá? Inclusive tem esse tassel aqui, que é o tassel da linha Lotus da Vanessa Maio. Esse tassel aqui é lindo, gente, ele tá na cor verde sálvia, que a propósito ficaria muito bonito aqui. Se você quiser, você pode usar ele e passar ele aqui por dentro desses fios, tá? Por dentro dessas aberturas que a gente fez. Não sei se vocês lembram, a primeira bolsa da nossa comunidade, que é a bolsa Labelle, foi utilizado esse cordão aqui e ela tem praticamente o mesmo modelo aqui nessa parte dessa bolsa. Então tudo que foi feito na Labelle, gente, vocês podem replicar aqui, tá? Pode passar esse cordão aqui e aí fica esse cordão aqui sobrando aqui atrás, que vocês podem usar como a própria alça da sua bolsa. Olha só que legal, então. Bom, agora a gente vai fazer aqui 2 tasséis utilizando esse fio Brisa. Então eu vou pegar esse fio aqui com os meus dedos abertos e eu vou dar cerca de 80 a 100 voltas, tá? Dependendo da grossura que você queira que tenha o seu tassel. Eu vou fazer o meu com 100 voltas cada lado. Pronto, dei aqui 100 voltas. Então eu vou cortar esse fio. Vou pegar aqui mais uns pedaços que eu vou deixar separado desse fio. Pedaços grandinhos, tá? Não precisa ser muito curto, não.
Então eu vou passar esse fio aqui por dentro desses fios que eu enrolei. Então eu vou dar um nó aqui, porém eu vou passar esse fio aqui do nó 2 vezes pelo espaço, tá? Então a gente vai ter um nó mais reforçado, é um nó duplo aqui. Quando a gente faz esse nó passando 2 vezes, ó, você pode ver que quando a gente aperta o nó, ele não solta depois, ele fica firme, tá? Então eu faço isso uma vez e aí eu posso dar outro nozinho, bem apertado novamente. Então ficou desse jeito aqui. Agora eu posso cortar aqui a parte de baixo dessa franja. Então os meus fios, eles não vão se soltar, ok? Bom, então agora eu fiz 2 franjas iguais a essas. Então eu posso pegar a minha bolsa e aqui nessa parte aqui, ó, onde ficaram esses 2 fios, eu vou simplesmente posicionar esse tassel aqui e vou dar um nó. Então a gente coloca aqui, deixa bem centralizadinho, né? Então aqui a gente vai dar um nó de forma que o nó ele fique aqui na parte de baixo do tassel, tá? Então a gente vem e dá 2 nós bem apertadinhos aqui. Então eu vou pegar um pente igual a esse, que é um pente que tem as cerdas mais grossas, né, com uma distância entre elas. Eu tenho esse pente aqui só para isso, eu sempre uso ele. Então aqui a gente vai penteando, ó, de todos os lados da nossa franja, tá? A gente vai virando ela, vai pegando aqui todas as laterais, na parte de baixo também, na parte de cima, até que ela esteja bem penteadinha, bem reta, para a gente poder então fechar com esse fio aqui que eu cortei. Então, quando ela estiver boa, ó, eu vou deixar bem esticadinho aqui na mesa, vou pegar esse fio e vou novamente fazer um nó com 2 passadas aqui por baixo, tá? Então a gente vai apertar aqui, vai ver se tá bem centralizado, tá? Vai ver se os fios estão todos no lugar, vai escolher aqui essa posição para que fique aqui uma bolinha aqui em cima, tá? Não pode ficar nem muito em cima e nem muito lá embaixo. Então agora, ó, como eu dei esse nó aqui passando 2 vezes no espaço, ó, na hora que a gente aperta, ele já fica firme, tá? Então a gente dá aqui uma firmeza e vai passar aqui, ó, 2 vezes esse fio na parte de cima. E o de baixo a gente vai também passar 2 vezes, ó. A gente vai... Pode ver que eu tô sempre apertando aqui, ó. Então eu vou fazer mais uma vez essa passada, ó. Esse aqui vem pra cá. Pronto, então agora eu vou dar aqui um nozinho novamente daquele jeito, né? Passando 2 vezes. E aqui, ó, eu aperto, tá? Cuidado para não estourar esse fio, porque esse fio aqui ele é bem sensível. Você só aperta até o limite dele. Pronto, então olha aqui como é que ficou o nosso tassel, ficou bem bonitinho aqui, bem preso. Porém aqui na parte de baixo, ó, se vocês verem, ficou aqui a sobra do fio antúrio que a gente usou para fazer a corda, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou cortar bem rente. Vou deixar aqui sobrar só um pedacinho. Então aqui, ó, eu vou queimar essa pontinha. Cuidado aqui para não queimar muito, tá? Usa essa parte azul aqui da chama. Vai dar uma derretidinha, né? A gente bate aqui. E é isso aqui, ó. Agora eu posso soltar esse fio. E a parte aqui, né, do meu cordão, ó, não vai ser vista, tá? Vai ficar bem discreta. Então aqui eu vou penteando, né, em todos os sentidos novamente. Vou passando aqui os meus dedos dessa forma aqui, ó, fechados. E aí aqui na ponta, onde eu achar que tiver o tamanho certo, eu dou um corte certeiro.
Depois, se a gente quiser, a gente pode ir olhando aqui, né, para ver se não tem alguma ponta para ser aparada. Normalmente sempre tem aqui nas laterais. Então, é isso aqui. A gente vai fazer agora a mesma coisa do lado de lá. Então é isso. Agora a gente vai fazer a mesma coisa desse lado aqui. Olha que lindo. Olha só que lindo que ficou. Então agora a gente vai repetir esse mesmo processo desse lado. Pronto, agora eu já terminei aqui essa parte do cordão. Fiz aqui a minha franjinha aqui dos dois lados, olha só que lindo que ficou. E a nossa bolsa já tá pronta. Então agora eu vou forrar ela com esse tecido aqui. Eu escolhi esse tecido que é o cetim, porque ele tem um brilho bem bonito. E aqui no caso, como a gente tem essas partes aqui furadinhas, o cetim ele vai ficar bem legal, ó, porque ele vai chamar bastante atenção, ele vai refletir o brilho aqui dentro, né? Então vai evidenciar bastante essa trama super linda da bolsa. Eu tô usando o tecido da mesma cor do meu cestinho, tá? Eu acho que esse é um bom padrão para vocês seguirem se vocês ficarem com dúvidas na hora de escolher a cor. A gente não vai fazer aula desse forro, porque ele é exatamente igual ao forro da nossa bolsa Labelle, que foi o nosso primeiro projeto da comunidade, tá? Então se você quiser aprender a fazer esse forro, vai lá, assiste aquela aula bônus que eu tô ensinando a fazer o forro e faz igual nessa aqui, porque ela tem inclusive o mesmo tamanho praticamente, tá? Tudo igual. Eu fiz aqui outra bolsa para vocês verem. Na verdade essa aqui foi a primeira versão que eu fiz. Antes de eu fazer essa aqui eu fiz essa na cor rosa, tá? Então eu usei o fio púrpura aqui também, um antúrio de 5mm aqui embaixo. E aqui eu usei o ateliê de 6mm. Eu não lembro direito a cor, eu vou deixar aqui o código da cor. Então eu fiz tudo igualzinho, ó. Fiz aqui o cordãozinho com fio antúrio, coloquei aqui essas bolinhas aqui prateadas e usei o fio brisa nesse tom de rosa lindo aqui nos tasséis. Aqui no fim eu coloquei a alça de couro do Elias, né, com a argola aqui articulada, que é bem fácil da gente posicionar nesses espaços por onde passa o cordão mesmo. E essa aqui eu já forrei, olha que linda que ficou. Eu usei aqui o tecido de cetim também, num tom de rosa bem próximo da bolsa. E aqui também vocês podem ver que eu usei um tom de rosa escuro, próximo ao tom do cesto, tá? Então, novamente, eu utilizei aqui esse mesmo padrão. Essa bolsa aqui já tá pronta, ficou super legal. E é mais uma opção de cor para vocês fazerem. Nessa bolsa verde aqui, eu escolhi essa alça dourada da Vanessa Maio, que é uma alça de corrente, super linda. Eu adoro a combinação do verde com o dourado, eu acho que fica muito rico. E a gente vai colocar então essa alça aqui nessa lateral, tá? Eu vou colocar primeiro nessa. Bom, então agora a nossa bolsa tá pronta, a gente costurou o forro, olha só que maravilhosa que ficou. Tô aqui com as duas versões da nossa bolsa Serena, eu espero que você tenha gostado bastante dela. Então quando você fizer, não se esqueça de marcar a hashtag #soucoriponto, para que o mundo todo possa ver o seu trabalho maravilhoso, tá, gente? Até a próxima aula e tchau, tchau!